Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui novamente para podermos falar sobre a palavra de Deus. Nesse mês de setembro nós estamos falando sobre os alicerces, da família. Especificamente estamos falando sobre a questão de casamento e família. Tivemos na semana passada o pastor Miguel, trabalhando sobre a questão de conflito no casamento. E eu quero continuar um pouco hoje falando sobre algo que o pastor Miguel já falou na semana passada e continuando o que eu também falei antes do pastor Miguel sobre amor. Queria começar com uma pergunta que durante a nossa exposição nós vamos estar trabalhando em cima dessa pergunta. O que sustenta um casamento de um crente? Ou seja, de cônjuges que são crentes? O que sustenta? O pastor Miguel falou algo muito interessante, que ele disse, e é uma verdade, que os descrentes, alguns descrentes, têm casamentos melhores que os crentes. Se você for ver, realmente, você vai ver famílias dos descrentes, os cônjuges são mais estabilizados, estruturados. E o pastor Miguel deu a resposta na explanação dele, por que isso acontece? Os descrentes, eles estão usando de algo que Deus deixou na sua revelação para nós, os seus filhos. Então, é importante que você entenda que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16, que todo ser humano tem a norma da lei gravada no seu coração, certo? Então, alguns valores da palavra de Deus foram colocados por Deus em todo ser humano, no coração do ser humano. Então, alguns casais descrentes utilizam-se desses valores, aplicam esses valores como respeito, como gentileza, consideração, como abnegação, altruísmo. E seus casamentos funcionam e duram até a morte. O que acontece com os crentes é que a grande tristeza é que eles têm mais do que essa revelação no coração. Eles têm a palavra de Deus, eles têm o próprio Deus habitando no seu coração. Ou seja, o descrente não tem o Espírito Santo habitando no seu coração. O crente tem. Então, o crente tem um potencial de amar o próximo de uma forma que o descrente não tem. Ou seja, o casamento do crente deve ser o modelo que inspira, que encoraja o casamento do descrente. Certo? Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus, aquele Espírito que nos ensina, que nos encoraja a amar como deve ser o amor de um crente para com outro crente, dentro de um casamento, certo? E a base, então, desse amor é o amor a Cristo. É isso que eu estarei trabalhando hoje. Muitos, na época de Jesus, se aproximaram de Jesus com segundas intenções, não por amor, mas porque esperavam ganhar alguma coisa perto de Jesus. Ele mesmo fala sobre isso. Não é o texto que eu vou estar abordando, mas só para você entender o que Jesus disse. Jesus responde em João capítulo 6, versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O próprio Jesus sabia. Tem muita gente que vem atrás de mim não porque quer ter realmente uma relação de intimidade, de amar a Jesus. Não, ele quer ganhar algo comigo. Ele sabia disso. Descobriram que eu faço milagres, pães, curo pessoas e tal. Então eles querem ganhar alguma coisa. O ser humano é assim, Então às vezes nós estamos atrás de Jesus com segundas intenções. Num dos discursos, esse mesmo discurso aqui do capítulo 6,
o apóstolo João diz no versículo 60: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O próprio Jesus olhou agora para os discípulos: vocês estão escandalizados com o meu ensino? Vocês estão escandalizados com a minha vida? Não é? Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então nós estamos no momento da trajetória aqui do ministério de Jesus, que ele foi abandonado pelo grupo dos discípulos. Então muitos disseram: não quero seguir este Jesus, não. Pensando bem, não é uma boa ideia seguir os ensinos de Jesus. E aí Jesus olha para os 12. Os 12 são os apóstolos. Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora? Tem muita gente indo embora, agora é o momento. Vocês não gostariam de ir embora? Pedro respondeu: Senhor, para quem nós vamos? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Pedro diz: nós amamos a Ti. Traduzindo, né? E vamos ficar contigo. Durante todo o seu período que Jesus estava na terra, ele estava lembrando, alertando as pessoas que se aproximavam dele: você tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza de que isso é o melhor para você? Você está disposto a ter este relacionamento comigo? E é sobre isso que eu vou falar essa noite. Amar a Cristo não é algo simples, não é algo fácil, é algo que envolve um preço, certo? Pode custar a própria vida. E de tudo que há de mais caro neste mundo, a nossa própria vida é um preço altíssimo, né? Muitos que resolveram seguir a Jesus, eles pagaram com a própria vida. Então quero que você abra em Lucas capítulo 9, versículos 57 até 62, é o texto que nós vamos estar abordando hoje à noite, para falar que este amor, que envolve um preço altíssimo de seguir a Jesus, é o amor que nós devemos viver em nossas famílias, viver entre nós, viver dentro da realidade do casamento. Nada menos que isso. Esse amor não só sustentará o nosso casamento até nossa morte, mas esse amor que temos a Cristo vai fazer com que os nossos casamentos se tornem modelos para todos os casamentos dos descrentes, não o contrário. Então, capítulo 9 de Lucas, versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos que o Teu Espírito nessa noite nos dê entendimento da Tua palavra, abra nosso coração, nossa mente, que nada possa nos distrair desse momento de aprendizado que temos o privilégio de ter nesta noite. Agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. O custo de amar a Jesus, então, é altíssimo. A primeira coisa, então, que nós vamos ver dentro disso é que Jesus nos ensina que precisamos avaliar bem este custo, né? Nós precisamos pensar bem sobre o que significa seguir a Jesus, sobre o que significa ser crente, sobre as implicações de dizer eu sou cristão. Não é uma mera fala, não são meras palavras, isso tem implicações sérias.
tem algo da nossa vida tem que refletir isso. O que é ser um cristão? O que é ser um seguidor de Jesus? Então, esse primeiro candidato a ser seguidor de Jesus, ele chega e diz: eu te seguirei por onde quer que fores. Essa pessoa é a típica pessoa de todas as eras que fala sem pensar. Né? Não pensou nas implicações do que disse, simplesmente falou. Então Jesus, ele não quer discípulos a qualquer custo, não é assim que funciona. Jesus então vai explicar para ele o que está implícito em dizer: eu vou seguir a Jesus. As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, ele está dizendo, Jesus é o tipo de pessoa que não é aquele, nesse momento, ele não é um rei que está num palácio. Ele não é alguém que tem dinheiro garantido. Jesus mora de favor na casa dos outros. Os seus discípulos eram sustentados pela ajuda de pessoas. Então Jesus não pode dizer: olha, meu domicílio é isso, eu tenho tanto de dinheiro todo mês. Não. Ele era um peregrino que andava pelas ruas de Jerusalém, de toda a Judéia, Galiléia, pregando o Evangelho. Ele já não tem onde reclinar a cabeça. Até os animais têm o seu ninho, as suas tocas, garantido. Eu não tenho. Você tem certeza de que está disposto a seguir alguém como eu? Você tem certeza disso? De não ter garantia de futuro? Hoje nós trabalhamos muito com isso. Eu me lembro quando eu vim para Manaim, eu tinha acabado talvez de sair do seminário, né? E Renata ainda não era minha esposa, ela era só minha namorada. E ela fazia arquitetura, né? E aí eu contaminei ela com o vírus do Sibima. Né? E aí ela começou a não olhar, ela já não gostava muito de arquitetura. E eu só fui aquele empurrãozinho para ela desistir da arquitetura, né? E foi fazer a teologia, né? No Sibima, que dá muito dinheiro, entendeu? Dá muito dinheiro. Quem faz teologia está com o futuro garantido, né? Obviamente, o pai dela não gostou muito, né? O pai dela, além de ser o meu futuro sogro, era o meu pastor. Eu já estava vindo para Manaim, né? E não é bom você criar, né, uma certa confusão com seu futuro sogro e pastor ao mesmo tempo, né? Conseguiu fazer inimizade logo. Então, mas não somente ele, muitas pessoas vieram falar com a gente, tentando fazer a Renata voltar atrás. Olhe o seu futuro, pense no seu futuro, né? Essa história de futuro o tempo todo. Pense no seu futuro. É importante ter um curso de arquitetura. Você precisa de dinheiro no seu futuro e tal. Jesus está dizendo para essas pessoas, né? Quem me segue não tem essas garantias não, viu? Eu não dei garantia de futuro econômico para ninguém. Foi o oposto. É o oposto. Você está seguindo um Jesus que não disse: olha, você, ao me seguir, tem casa garantida, tem aquele negócio que você tem com aposentadoria garantida. Não, você não tem nada, você não tem nenhuma garantia, você não tem garantia de nada. Você não tem garantia de que não vai adoecer, você não tem essas garantias. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Ele diz: você quer me seguir mesmo assim, sem garantia?
Então é preciso pensar o que é seguir a Jesus. Entendeu? Já imaginou se todo missionário quisesse ter garantia de tudo para fazer missões? O evangelho não ia sair nunca, né? Não, eu só vou pregar o evangelho se eu tiver garantia, né, de que não vai ter nenhum problema de ameaça, de perseguição, de que eu vou ter uma casa garantida, de que a minha renda, o meu sustento vai ser sempre garantido, de que nunca vou passar privação. Se tudo for assim, eu aceito ser missionário. Não é assim. Esse é o Jesus que se apresenta para todos os crentes em todos os séculos, desde a história do início da igreja. Então nós não podemos pregar um Jesus diferente. Não podemos. A gente não sabe a resposta da pessoa, né? O Lucas não diz, e é proposital. Por quê? Porque ele quer que o leitor tome a resposta. Ele quer que essa história, que foi real, seja também real para a vida do leitor. Então ele quer que o leitor interaja e ele responda: você quer me seguir mesmo assim? Está disposto? Mesmo assim? Sem garantia? Vale para você essa vida? Ou para você só vale se tiver garantias? Né? Jesus ainda hoje continua a ser alguém rejeitado, humilhado, entendeu? Perseguido em boa parte do mundo. Se associar a Jesus não é algo que traz proveito em boa parte deste mundo. Você será ridicularizado muitas vezes. Até entre os crentes. Eu me lembro de uma vez, eu estava num acampamento e uma jovem chegou para mim e disse: você já fez doutorado, né? Eu disse: foi sim. Então você não deve acreditar nessa história de Gênesis, né? Aí eu disse: como assim? Essa jovem era de uma igreja batista regular. Essa história de Adão e Eva, né? Obviamente que não foi assim, né? Eu disse: e foi como? Se não foi assim, foi como? Entendeu? Ela não acreditou que eu acreditava, que Gênesis é algo real que aconteceu, né? Que Deus criou daquele jeito, né? Porque se não for daquele jeito, né? Qual foi o jeito? É do jeito que está dito nas Escrituras. Esse é o Jesus que nós temos que ter. Alguém que foi humilhado, foi maltratado, blasfemado, ultrajado. Quem se associar a ele vai passar por tudo isso também. E nós, enquanto estivermos nesse mundo, devemos estar dispostos a isso. Nós somos cristãos, somos seguidores desse Jesus. Um dia, ele voltará como Rei glorioso. Nós voltaremos como ele, gloriosos também. Mas o momento da glória não é agora, é no futuro. A glória agora é o momento da humilhação, do sofrimento. Isso tem implicações sérias no nosso casamento, né? Não queremos, esse cônjuge fica me humilhando. Mas aí a grande pergunta: o teu Messias foi humilhado e não revidou? Você não está disposto a passar humilhações também? Então quando olhamos tudo o que Jesus suportou, e olhamos para o que nós estamos dispostos a suportar no casamento, nós percebemos que o nosso nível de aguentar é muito pequeno. O pastor Miguel falou no domingo passado também, no sábado, sobre a questão do amor. Tudo suporta, né? Mas nós temos uma maneira de amar que não suporta nada. Se o cônjuge olhar torto para mim, eu já estou ligando para o pastor para dizer: o cônjuge está olhando torto para mim, eu quero aconselhamento. O meu cônjuge acordou de uma maneira diferente. Nós precisamos começar a ter um nível maior de aguentar as coisas, porque amar
implica isso, entendeu? Amar implica em aguentar, em sofrer. Casamento são dois pecadores que estão juntos, num elo, numa aliança, né, diante de Deus e dos homens. Eles vão se machucar, porque são pecadores, né? Mas se eles têm Jesus como seu amor principal, eles vão suportar isso. E eles vão superar por causa de Jesus, né? Por Jesus, nós devemos estar dispostos a sofrer qualquer humilhação neste mundo. Então, lembre-se que falei na última vez que eu preguei, que os nossos casamentos espelham, testemunham para este mundo da relação entre Jesus e a igreja. Então, nós suportamos afrontas dentro do próprio casamento, porque este casamento ele é um testemunho vivo de Jesus Cristo, e eu não quero manchar o nome de Jesus, entendeu? Eu não quero que o nome de Jesus vá ladeira abaixo. Então, por Jesus, eu estou disposto a suportar. Mas não apenas isso, outra pessoa encontra Jesus, e essa pessoa é o próprio Jesus que chama. Ele diz: siga-me. O homem lhe respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aqui nós temos uma outra verdade sobre a questão de seguir a Jesus. Jesus tem que estar em primeiro lugar, certo? Tem que estar em primeiro lugar. Aqui nós temos um caso de uma expressão típica do Oriente Médio, que, se não for bem entendida, dá a entender que Jesus está sendo um pouco malvado aqui, que é a expressão sepultar o meu pai. O pai dele não tinha morrido, senão ele estava no velório do pai, né? Sepultando o pai dele. O que é que ele ia estar lá com Jesus se o pai dele tinha, né? O pai dele estava vivo. A expressão sepultar o meu pai quer dizer: deixa eu servir o meu pai enquanto ele está vivo. Quando ele morrer, aí eu venho te seguir, Jesus, certo? Lembre-se que nesse momento é Jesus que chama a pessoa. Jesus convoca: você aí, me segue. E ele diz: não, calma, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Ou seja, deixa primeiro eu esperar meu pai morrer, né? Provavelmente tem mais 20 anos aí. Quando ele morrer, aí eu vou te seguir. Só que Jesus dá uma resposta inesperada. Ele faz um trocadilho aqui. Ele diz: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então a ideia é: deixa que aqueles que já estão mortos espiritualmente cuidem dos mortos fisicamente. É como se ele dissesse: não se preocupe com isso, os descrentes cuidam disso, amigo. Você que eu estou chamando, você vai cuidar dos interesses do reino de Deus. É para isso que eu estou chamando você. Deixa que os ímpios cuidam dos ímpios nessa questão de sepultamento. Não se preocupe com isso. Isso não é seu interesse. Seu interesse é proclame o reino de Deus. Então, Jesus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Jesus tem que ser a minha lealdade máxima, aquele a quem eu estou ligado com maior intensidade. E aqui Jesus quebra algo que é muito forte no Oriente Médio. Não é forte na nossa sociedade, mas é fortíssimo na sociedade do mundo antigo, do Oriente Médio. Ainda hoje é muito forte lá. Relação pai-filho, entendeu? Relação pai-filho. Todo filho, ele tinha uma obrigação para com seu pai: sepultar o seu pai. Era uma obrigação social. E Jesus está suspendendo isso, dizendo: sua obrigação não será mais com seu pai, sua obrigação agora é comigo. Eu estou acima do seu pai. Sua obrigação agora é comigo. Você agora vai pregar o Evangelho. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério.
Talvez na nossa sociedade, onde os elos familiares são fracos, a gente não perceba tanta importância, mas naquela sociedade é muito forte. Pense, além disso, que Jesus tem apenas 30 anos, ele é um jovem, então ele é uma pessoa jovem, exigindo uma lealdade superior à lealdade de um filho para com o pai. Isso é impensável naquela sociedade. Então, eu pesquisando sobre essa passagem e também sobre esse versículo que nós vamos ver daqui a pouco, os seminaristas do Oriente Médio, quando eles leem esse texto, eles ficam assustados, entendeu? Porque até para eles que são crentes, são seminaristas, estão estudando para ser pastores, mas são pastores dentro da sua própria cultura, né? Não estão na cultura ocidental, eles estão naquela cultura específica, mas do século 21. Quando eles leem esse texto, eles ficam assustados. Como assim? Quer dizer que Jesus pede uma fidelidade acima da fidelidade do pai para com os seus filhos? Sim. A lealdade a Jesus tem que ser suprema. O compromisso com Jesus tem que ser supremo. Então, quando eu tenho essa lealdade máxima para com Jesus Cristo, é isso o que faz com que eu mantenha, eu sustenha este casamento, certo? É este vínculo com Cristo que sustenta o vínculo matrimonial. É amar a Deus acima de todas as coisas que faz com que eu esteja comprometido a todo custo de amar o meu próximo. Quando eu estou comprometido até as últimas consequências em amar a Deus, em amar a Cristo, eu estou automaticamente comprometido às últimas consequências de amar o meu cônjuge. Entendeu? De amar o meu cônjuge. Não abandonarei o meu cônjuge, jamais. Estou comprometido com ele, até que a morte nos separe. Fidelidade é fundamental, mas você precisa ser sincero. Qual o lugar de Jesus na sua vida, no seu cotidiano? Se o amor para com Jesus ele é superficial, se a lealdade para com Jesus é fraca, isso se espelha na lealdade para o cônjuge, isso se espelha no amor para o cônjuge, será fraco. Lembrem-se do que nós falamos no sábado, no domingo anterior ao pastor Miguel, que se você não consegue amar como deve ser o amor para com o próximo, né? É porque você não consegue amar a Deus. E se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, João diz, você é mentiroso, você está mentindo, entendeu? Você está mentindo, você está se enganando a outras pessoas, né? Então, o que você espera para fazer de Jesus a sua lealdade máxima? Muitos crentes estão trocando Jesus por qualquer coisa. Nós vivemos numa época de frouxidão, de laços superficiais para com o nosso Cristo. É uma época difícil, é uma época muito difícil. Eu me lembro quando eu era, já na minha juventude, eu era presidente de mocidade, e tinha um jovem, naquela época, era uma outra época, né? Digamos assim, década de 80, tinha um jovem que ele estava indo para a igreja com o cabelo, como se fosse cabelo de mulher, então naquela época era um escandaloso, hoje nem escandaliza muito, né? Mas ele estava com o cabelo longo, e a gente chegou para ele, irmão, ele deveria ter seus 16 anos, não é bom você vir com o cabelo assim para a igreja, porque nós temos aqui muitas pessoas idosas, que você vai causar escândalo, vai ser problemático e tal. Ele disse, não, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Tudo bem. Aí ele foi atrás de um emprego, aí o patrão disse para ele, corta o cabelo, senão aqui você não trabalha. Cortou no dia seguinte.
Entendeu? Se o patrão pede, eu corto, mas por causa de Jesus, não. Jesus tem que me amar do jeito que eu sou. Mas o patrão, aí é outra coisa. Então, isso me alertou para uma verdade. Nós queremos que Deus se amolde ao nosso estilo de vida. Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou um jovem que gosta de andar mostrando a cueca, né? Antigamente era muito isso, né? Ou o cabelo, sei lá. Quero fazer uma tatuagem de caveira na minha cabeça. Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Ou então, a mocinha, né? Quer andar de mini saia, de topzinho. Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Por quê? De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Foi da Bíblia que você tirou isso? Que Deus tem que te amar do jeito que eu sou? Você está lendo a Bíblia errada, porque a minha não diz isso. É o oposto. É você que tem que amar a Deus como Ele é. Como Ele é? Ele é santo. Entendeu? Ele é santo. Ele não admite infidelidades. Ele não admite divisão de amores. Ou ama Ele, ou não ama. Entendeu? Então nós vivemos nesse tipo de mundo, onde queremos que Deus nos ame da forma que nós somos. Nós não vamos abrir mão de nada por Jesus. Eu não vou abrir mão de roupa, eu não vou abrir mão de vocabulário. Uma vez conversando com o irmão aqui na igreja, que ele era muito grosso o tempo todo. Não, Deus me aceita do jeito que eu sou grosso, é assim mesmo. Não é não, irmão. Deus não tem que aceitar a sua grosseria. Se você é crente, é você que tem que mudar. É você que tem que aprender a ser gentil com os irmãos e com sua esposa. É você, não é Deus. Então as pessoas têm um entendimento errado do que é seguir a Jesus. Não é Jesus que vai mudar, se amoldar a mim, sou eu que tenho que mudar. Eu que tenho que, a cada semana, a cada dia, transformar algo de mim para agradar a Jesus. Fala, roupa, pensamentos. Eu sou bipolar, sou descontrolado. Comigo é assim, uma hora eu explodo, outra hora eu estou dando flores. Você vai precisar arrumar isso, irmão. Isso não é justificativa diante de Deus, de Cristo. Não é. Entendeu? Então nós precisamos nos amoldar a Jesus. Não é Jesus que se amolda a nós. E o terceiro encontro, ele é como se fosse o momento ápice desses versículos. Ainda outro disse para Jesus: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Novamente, aqui, essa expressão despedir-me da minha família não é dizer tchau. Despedir-me da minha família, Jesus, eu vou te seguir, mas eu preciso da permissão do meu pai. Novamente, família está no centro de tudo. E Jesus disse: não, você não precisa da permissão do seu pai. Quem está aqui é o Deus dos céus e da terra. Se eu digo para você que você deve me seguir, você não precisa da permissão de ninguém, você só obedece. E Jesus, para deixar isso claro, ele usa a figura do arado. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse na tela o que é um arado. Eu trouxe aí uma figura, é um arado. Não sei se você já viu um arado na sua vida. Este homem, ele está arando a terra com dois animais, né? 2 bois. Numa mão ele está segurando o arado, na outra mão ele está segurando o aguilhão. Lembram-se de Juízes, que acho que foi Sangar, matou centenas com um aguilhão? É como uma lança, uma espécie de lança. O arado, você tem 2 bois, certo?
com uma mão você está segurando esse arado, você tem que fazer retas na terra. É onde as sementes vão ficar, certo? Esse arado, ele vai então cavando, o boi vai andando, ele vai cavando. Então você tem que estar motivando o boi. Com uma mão você dá uma espetada no boi, né? Para o boi não parar. E você tem que ficar atento, porque se o arado enganchar numa pedra ou numa raiz, ele pode quebrar. E você não tem dinheiro para ficar comprando arado o tempo todo. Então você tem que ficar muito atento, de olho no boi, de olho se tem pedra ou não. Porque se você vê que tem uma pedra, você levanta o arado. Aí depois você abaixa de novo, para o arado não enganchar na pedra. Então, aquele que põe a mão no arado, ou seja, na hora que eu começo a obra de arar uma terra, concentração total, dedicação total àquele serviço. Se a pessoa que está arando olhar para trás, o que é que vai acontecer? Imediatamente, o boi pode andar para a esquerda. Aí já imaginou a sua terra arada em S? Não vai funcionar, não é verdade? O boi começa a vir para a esquerda, o arado engancha uma pedra, quebra, o boi pode cair, tropeçar. Então Jesus diz, com essa metáfora, com essa ilustração do arado: amigo, se você quiser me seguir, eu tenho que ser a autoridade suprema na sua vida. Ninguém mais tem poder de mando sobre você. Eu sou único. Eu sou único. Então, o que vale a partir de agora para você é a minha palavra. É a minha palavra. Certo? Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Jesus é a autoridade suprema para nós. Não é o meu chefe. Eu me lembro, como se fosse hoje, antes de eu ir para o seminário, né, eu trabalhava numa empresa de informática e o meu chefe ele surgiu com a ideia de dar plantão no domingo. Aí eu disse para ele, domingo? Mas domingo eu vou para a igreja, eu não vou trabalhar no domingo, né? Aí ele disse, não, você vai trabalhar, senão você vai perder seu emprego. Aí eu disse, sendo assim, então vamos perder o emprego. Eu não vou trabalhar no domingo, amigo. Domingo eu vou para a igreja, domingo eu não vou trabalhar. Assunto encerrado, entendeu? Graças a Deus ele não me demitiu, né? Mas ele disse para mim que ficou com muita vontade, né? Mas certas coisas nós precisamos deixar claro, e não negocio. Eu não negocio, entendeu? Não estou dizendo que você que trabalha no domingo está em pecado, não é isso. Mas que na minha vida, naquele momento, ele me colocou na parede como se ele dissesse, ou você me obedece, ou você obedece ao seu Jesus. Escolha. Então, já que as coisas foram colocadas dessa forma, eu vou escolher. Entendeu? Então, cada um de nós vai sofrer esse tipo de pressão na sua vida. Pode ser um professor, no ensino médio, no universitário. Ou você concorda com o que eu creio, ou você não vai passar nessa matéria. Então, todos nós que estamos neste mundo, nós vamos ser odiados, e Jesus disse isso em João 15, porque nós somos de Cristo. E nós não podemos simplesmente querer agradar os dois. Não, eu vou agradar aqui o mundo, porque eu não quero ser odiado pelo mundo, e vou agradar também a Cristo. Jesus diz, não vai funcionar, eu não quero esse tipo de adoração. Então nós precisamos começar a ter uma dignidade, que é uma dignidade histórica. Os nossos antepassados morreram pelo nome de Jesus. Entendeu? Morreram pelo nome de Jesus. Os missionários americanos que vieram ao Brasil e fundaram igrejas batistas,
acabou dando origem a uma dessas igrejas, como a nossa igreja Manaim, eles foram perseguidos. Talvez você não sabe da história, mas os padres católicos perseguiram lá em Juazeiro do Norte, começou por lá, perseguiram esses missionários. Eles diziam para os católicos, na hora que eles vissem os missionários, jogar pedra e água quente nos missionários. Certo? Isso no século XX, no Brasil, no Ceará. E assim foi feito, né? Eu tive um professor que ele foi um desses, ele já morreu, mas ele foi um desses que foi perseguido. Ele diz que quando as pedras acabaram, os católicos, o que eles encontraram no chão, eles começaram a jogar. Aí o missionário, enquanto o missionário abria a boca para falar, o católico jogou estrume, aí entrou na boca do missionário, né? Cocô de cavalo, né? Jogaram tudo, o que viam na mão e jogavam contra os missionários, né? Essas pessoas sumiram, parece que sumiram. Esse tipo de gente parece que sumiu. Um tipo de gente que tem uma dignidade de dizer, olha, eu estou com Cristo e eu não abro mão, eu não vou abrir mão do meu Senhor, eu não vou abrir mão do meu Messias. Essa é uma dignidade histórica que nós temos que levar conosco até o fim dos nossos dias. O meu chefe começa com algumas exigências que querem me colocar contra a parede, contra o meu Cristo. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar, entendeu? Seja quem for, seja um chefe, seja um professor, ou um presidente da república, ou leis que este país venha a criar. Uma vez eu preguei aqui na igreja contra o homossexualismo. Uma irmã chegou para mim apavorada: pastor, não pode fazer isso, o senhor não sabe, né? Nós vamos ser perseguidos. Aí eu disse: mas irmã, o que a senhora me sugere? Aí ela ficou assim parada, porque ela não tinha pensado nisso, né? O que a senhora me sugere então? Que eu concorde? Que eu aceite? Né? Nós precisamos estar dispostos. Se as pessoas morreram por Jesus naquela época, por que nós somos melhores que essas pessoas? Não é verdade? Então, é preciso ter essa dignidade. Isso afeta radicalmente as minhas relações com o meu cônjuge, porque eu estou disposto a sofrer o que for necessário. Eu estou disposto a ir às últimas consequências em dedicação no casamento. Eu estou disposto a ir às últimas consequências em altruísmo no meu casamento, por causa de Jesus. Porque casamento é algo muito importante para Jesus, entendeu? Se a minha esposa ou se o meu esposo, ele é uma pessoa intragável, ele é uma pessoa terrível, mas eu vou tratá-lo como Cristo trataria, por causa de Cristo, entendeu? Eu não vou colocar veneno no suco dele, né? Para ele, né? Não, vou cuidar dele. Se um dia ele adoecer, mesmo que ele tenha sido ruim comigo, eu ainda vou cuidar dele, por causa de Cristo. O meu compromisso com Cristo é superior, é de uma dignidade suprema, entendeu? Então isso faz com que os nossos elos conjugais sejam fortes, faz com que os nossos elos conjugais sejam realmente dignos de serem chamados de um casamento cristão, algo que os descrentes precisam conhecer. Os crentes precisam ser um modelo para os descrentes, e não os descrentes serem modelos para os crentes. Para que isso aconteça, nosso amor a Jesus precisa ser verdadeiro, intenso, total, exclusivo, entendeu?
Só assim nós vamos conseguir amar de verdade. Então, o meu desafio para você nesta noite é que você resolva ter uma vida desafiadora, de realmente experimentar o que significa amar a Cristo com toda a força. Isso vai fazer com que você repense o tom de voz que você fala com o seu cônjuge, às vezes as grosserias que você fala com o seu cônjuge, o egoísmo muitas vezes na liderança. Os maridos às vezes são muitas vezes egoístas nas lideranças do seu casamento, né? A provocação desnecessária no casamento por parte de algum dos cônjuges, a intolerância no casamento, a impaciência, né? A arrogância, o respeito mútuo e a cordialidade. São coisas tão básicas, mas que às vezes faltam em nossos casamentos, porque nós não estamos comprometidos com Cristo, até as últimas consequências, né? Então, o seu casamento pode ser algo maravilhoso, mas para que isso aconteça, é preciso que a sua vida com Cristo seja realmente uma realidade, seja intensa, seja verdadeira, não seja uma ficção, né? Não seja uma ficção. Então, Cristo, Ele sim pode dar um novo sentido ao seu casamento, Ele sim pode dar um novo rumo ao seu casamento. Se você não está comprometido com Cristo, você não vai estar comprometido com o seu cônjuge, não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Então pense nisso, vamos orar e nós estaremos então encerrados. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti pela Tua misericórdia para com todos nós. Não merecemos nada, mas o Senhor Jesus veio ao mundo, morreu por nós, nos escolheu. Somos Teus servos, estamos aqui para fazer a Tua vontade. Pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja misericordioso com cada um, com cada casal, cada cônjuge, que cada casamento espelhe realmente essa relação entre Tu e a Tua igreja, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.